Narração de livro estipulado por Cristiane Batista, Grata. Freud. Sobre o sentido antitético das palavras primitivas, 1910. Em minha interpretação dos sonhos fiz uma afirmação sobre um resultado do trabalho analítico que então não compreendia, e quero repeti-la aqui, dando início a esta comunicação. É surpreendente o modo como os sonhos tratam a categoria de oposição e contradição. Esta é simplesmente ignorada. O não parece não existir para os sonhos. Com singular predileção, os opostos são combinados numa unidade ou representados como uma só coisa. Os sonhos também tomam a liberdade de representar um elemento qualquer pelo oposto desejado, de modo que primeiramente não há como decidir se um elemento que admite o oposto se acha nos pensamentos oníricos de forma positiva ou negativa. Os intérpretes de sonhos da antiguidade parecem ter recorrido extensamente à premissa de que algo pode significar seu oposto no sonho. Ocasionalmente essa possibilidade é também admitida por pesquisadores modernos do sonho, quando consideram que ele tenha sentido e seja interpretável. E creio não suscitar objeção ao supor que todos os que me acompanharam na via de uma interpretação científica dos sonhos puderam corroborar a afirmação acima. Cheguei à compreensão da peculiar tendência do trabalho do sonho de ignorar a negação e exprimir opostos com um só meio de representação apenas mediante a leitura casual de um trabalho do linguista Carabel, publicado em 1884 como brochura independente e incorporado aos Sprachwissenschaftliche Abhandlungen Ensaios de Linguística do autor no ano seguinte. O interesse do tema justificará que eu apresente aqui literalmente as passagens cruciais do texto de Abel, embora omitindo a maioria dos exemplos. Elas nos trazem a espantosa informação de que mencionada tendência do trabalho do sonho coincide com uma peculiaridade das línguas mais antigas que conhecemos. Depois de enfatizar a antiguidade do idioma egípcio, que deve ter se desenvolvido muito tempo antes das primeiras inscrições hieroglíficas, Abel prossegue, p4. Na língua egípcia, esta singular relíquia de um mundo primitivo, há um número considerável de palavras com dois sentidos, em que um é o exato oposto do outro. Imaginemos se tão evidente absurdo pode ser imaginado que a palavra forte, em alemão, signifique tanto forte como fraco, que em Berlim o termo luz seja empregado tanto para designar luz como escuridão, que um cidadão de Munique chame a cerveja de cerveja, mas um outro use a mesma palavra quando se refere à água. E teremos a espantosa prática que os antigos egípcios costumavam seguir em sua linguagem. Como repreender quem balança a cabeça, incrédulo, diante disso? Seguem-se exemplos. Em vista desse e de muitos casos semelhantes de significado antitético, ver apêndice, está fora de dúvida que ao menos em uma língua houve grande número de palavras que designavam uma coisa e seu contrário ao mesmo tempo. Por mais espantoso que seja isso, estamos diante de um fato e temos de levá-lo em conta. P7. Em seguida, o autor rejeita a explicação desse fato mediante a homofonia casual, e protesta, também de modo firme, contra a tentativa de relacioná-lo a um baixo nível do desenvolvimento intelectual egípcio. Mas o Egito estava longe de ser uma terra de absurdos. Foi, pelo contrário, um dos primeiros lugares onde se desenvolveu a razão humana.
Conhecia uma moral pura e digna e já havia formulado uma grande parte dos 10 mandamentos, quando os povos que hoje lideram a civilização ainda sacrificavam vítimas humanas a ídolos sedentos de sangue. Um povo que mantinha acesso à tocha da justiça e da cultura em tempos tão obscuros não podia ser estúpido na fala e no pensamento cotidiano. Quem conseguia fabricar vidro e erguer e transportar imensos blocos de pedra com máquinas devia ser racional o bastante para não tomar uma coisa por ela mesma e por seu oposto simultaneamente. Como conciliar isso e o fato de os egípcios admitirem uma linguagem tão contraditória? De darem o mesmo veículo fonético aos pensamentos mais dispares e juntarem, numa espécie de união indissolúvel, coisas que se opunham da maneira mais cabal. P9. Antes de qualquer ensaio de explicação, é preciso considerar ainda uma exacerbação desse incompreensível procedimento do idioma egípcio. De todas as excentricidades do léxico egípcio, talvez a mais extraordinária tenha sido possuir, além de palavras que juntavam significações opostas, outras palavras em que 2 vocábulos de significado oposto eram reunidos numa composição que tinha o significado de um dos 2 membros constituintes. Portanto, nessa língua extraordinária existem não apenas palavras que designam tanto forte como fraco, ou tanto mandar como obedecer, há também compostos como velho jovem, longe perto, ligar separar, fora dentro, que, embora combinem extremos opostos, significam, a primeira, apenas jovem, a segunda, apenas perto, a terceira, apenas ligar, e a quarta, apenas dentro. Ou seja, nessas palavras compostas juntaram-se intencionalmente contradições conceituais, não a fim de criar um terceiro conceito, como no chinês, mas apenas para exprimir, através da composição, o significado de um de seus membros contraditórios, que sozinho significaria o mesmo. No entanto, o enigma tem solução mais fácil do que parece. Nossos conceitos surgem mediante a comparação. Se fosse sempre claro, não poderíamos distinguir entre claro e escuto e, em consequência, não teríamos nem o conceito de claridade nem a palavra para ele. Ponto. É evidente que tudo neste planeta é relativo e tem existência independente só enquanto é diferenciado em suas relações com outras coisas. Ponto. Assim, desde que todo conceito é irmão gêmeo de seu oposto, como poderia ele ser primeiramente pensado, como poderia ser comunicado a outras pessoas que buscavam pensá-lo, se não medido pelo seu oposto? P15. Como não se podia conceber a noção de força senão em contraposição à fraqueza, a palavra que denotava forte continha, ao mesmo tempo, a lembrança de fraco, através da qual chegou a existir. Essa palavra, na verdade, não significava nem forte nem fraco, mas a relação entre os dois e a diferença entre os dois, que criou ambos igualmente. Ponto. O ser humano não pôde adquirir seus mais velhos e mais simples conceitos senão em oposição a seus opostos, e apenas gradualmente aprendeu a distinguir os 2 lados da antítese e a pensar em um sem medi-lo conscientemente pelo outro. Como a linguagem serve não apenas para expressar os próprios pensamentos, mas essencialmente para comunicá-los a outros, pode-se perguntar de que maneira o egípcio primitivo dava a entender ao semelhante a que lado do conceito híbrido ele se referia em cada ocasião. Na escrita isso acontecia com a ajuda dos chamados sinais determinativos, que,
colocados após os alfabéticos, indicam o sentido desses e não são pronunciados. P18. Quando a palavra egípcia quem deve significar forte, depois de seu som, escrito alfabeticamente, acha-se a imagem de um homem armado e em pé, quando a mesma palavra quer dizer fraco, após as letras que representam o som há a imagem de um indivíduo acocorado, indolente. De modo similar, a maioria das outras palavras de dois sentidos é acompanhada de imagens explicativas. Na língua falada eram os gestos, conforme julga Abel, que serviam para indicar o sentido desejado. É nas mais antigas raízes, segundo Abel, que se observa o fenômeno do duplo sentido antitético. Na evolução posterior das línguas desapareceu essa ambiguidade, mas pelo menos no egípcio antigo podemos seguir todos os estágios, até chegar ao caráter unívoco do vocabulário moderno. Uma palavra originalmente de duplo sentido se decompõe, na linguagem posterior, em duas de um só significado, na medida em que cada um dos dois sentidos opostos toma para si uma redução, modificação, fonética da mesma raiz. Assim, por exemplo, já na escrita hieroglífica quem, forte e fraco, divide-se em quem, forte, e gan, fraco. Ou seja, os conceitos a que só se podia chegar de forma antitética tornarão-se, ao longo do tempo, suficientemente familiares ao espírito humano para possibilitar uma existência autônoma a cada uma das suas duas partes, e assim proporcionar um representante fonético distinto para cada uma delas. A existência de significados originais contraditórios, facilmente comprovável na língua egípcia, é também encontrada, segundo Abel, nas línguas semitas e indo-europeias. Ainda não se sabe até onde isso pode ocorrer em outras famílias linguísticas, pois, embora o sentido antitético inevitavelmente se apresentasse aos indivíduos pensantes de qualquer raça, não foi necessariamente reconhecido e conservado nos significados dos vocábulos. Abel também ressalta que o filósofo Aben, sem conhecimento dos fenômenos, ao que parece defendeu esse duplo sentido das palavras por razões puramente teóricas, como uma necessidade lógica. A passagem em questão começa com as seguintes frases: Logic, p. 54 Londres, 1870. The essential relativity of all knowledge, for consciousness cannot but show itself in language. If everything that we can know is viewed as a transition from something else, every experience must have two sides, and either every name must have a double meaning, or else for every meaning there must be two names. A relatividade essencial de todo conhecimento, pensamento ou consciência não pode senão manifestar-se na linguagem. Se tudo o que podemos saber for visto como uma transição a partir de alguma outra coisa, toda experiência deve ter dois lados, e ou todo nome deve ter duplo sentido, ou para todo sentido deve haver dois nomes. Destacarei, do apêndice com exemplos de sentido antitético egípcio, indo-germânico e árabe, alguns casos que poderão impressionar também a nós, leigos em filologia. No latim, eltas significa alto e profundo, secer, sagrado e maldito, em que ainda se acha o pleno sentido antitético, sem modificação do som da palavra. A alteração fonética para a distinção dos contrários é atestada mediante exemplos como clamare, gritar clem, quieto, calado, secus, seco suticus, suco.
Em alemão, ainda hoje Boden se refere tanto ao local mais alto como ao mais baixo da casa, sótão e chão. Ao nosso bus, ruim, corresponde Bais, bom, em alto-saxão, bate, gat, corresponde ao inglês bed, ruim, em inglês, tolok, trancar, corresponde em alemão a Luke, loch lacuna, buraco. Em alemão, kleben grudar, em inglês, teok liv fender, em alemão, stumm stimme mudo voz etc. Desse modo, talvez até a ridicularizada derivação Lucas Anon sendo venha a fazer sentido. Há no ensaio sobre a origem da linguagem, 1885, p. 305, Abel chama a atenção para outros vestígios de antigos esforços do pensamento. Ainda hoje um inglês diz, para designar sem, without, ou seja, com sem, e um prussiano oriental faz o mesmo. With, que agora corresponde ao nosso com, significava originalmente tanto com como sem, algo que se nota em withdraw retirar e withhold reter. A mesma transformação percebemos no alemão, em wider, contra, e wider, juntamente com. Para a comparação com o trabalho do sonho, outro peculiaríssimo traço do antigo idioma egípcio tem importância. Em egípcio, as palavras podem aparentemente, diremos de início, inverter tanto o som como o sentido. Supondo que o termo alemão gat bom fosse egípcio, poderia significar, além de bom, mal, e poderia soar, além de gat, tag. Muitos exemplos de tais inversões fonéticas, que são numerosas demais para serem explicadas pelo acaso, podem ser aduzidos também de línguas arianas e semitas. Limitando-nos primeiramente às línguas germânicas, observemos, topfpot ambos panela, buttub barco, tina, weital em esperar, tardar, heriru a pressa, quietude, querec cuidado, preocupação, balkenklob, clube trave, cepo, porrete. Considerando também as outras línguas indo-germânicas, o número de casos relevantes cresce proporcionalmente, por exemplo, capere latim, pegar paquina alemão, idem, reno latim, riniere alemão, idem, leaf inglês, folha folium latim, idem, dum a russo, pensamento grego, espírito sânscrito mudiamente, mata alemão, ânimo, rauschen alemão, fumaça russo cureit fumar, Kreischen alemão, gritar, guinchar teoshrik inglês, idem, e assim por diante. Abel procura explicar o fenômeno da troca fonética com base numa duplicação ou reduplicação da raiz. Nisso teríamos alguma dificuldade em acompanhar o filólogo. Sabemos como as crianças gostam de brincar invertendo o som das palavras, e como o trabalho do sonho frequentemente se utiliza da inversão do seu material figurativo para propósitos diversos, aí já não são letras, mas imagens que têm a sequência invertida. Portanto, nós nos inclinaríamos antes a relacionar a troca fonética a um fator de alcance mais profundo. Na concordância entre a peculiaridade do trabalho do sonho destacada no início e a prática das mais antigas línguas, revelada pela filologia, podemos ver uma confirmação de nossa concepção do caráter regressivo, arcaico, da expressão de pensamentos no sonho. E a nós, psiquiatras, impõe-se de modo imperioso a suspeita de que entenderíamos melhor e traduziríamos mais facilmente a linguagem dos sonhos se conhecêssemos mais a evolução da linguagem.